Boa noite, amigos. É com muita alegria que eu estou aqui novamente com vocês para a gente falar hoje de um tema muito importante, que é o tema perdão. Antes de começar o nosso estudo da noite, eu gostaria de convidar a todos para que possamos nesse momento fazermos uma oração para iniciar o nosso estudo. Por gentileza, vamos comigo voltar o nosso pensamento a Deus, a fim de agradecermos esse momento importante das nossas vidas e pedirmos o amparo e a proteção para o nosso estudo da noite. Deus de infinita bondade, Pai misericordioso e justo, obrigada por essa oportunidade desse estudo e pedimos a Ti, ó Pai, que permita que os benfeitores amigos possam nos amparar, nos intuir, nos proteger nesse estudo e possa também amparar a todos que estão conosco participando desse momento da noite de hoje. Que a paz de Jesus esteja conosco. Assim seja. Bom, meus amigos, escolhemos um tema muito importante para essa noite. Perdão. Por que falar de perdão? Perdão é um tema tão relevante, tão importante, que já há mais de 2000 anos Jesus veio nos ensinando, nos apontando esse caminho como um caminho de cura para nós mesmos, para as nossas dores, para a nossa alma. Então, para começar o nosso estudo, nós vamos buscar no dicionário da língua portuguesa a definição de perdão. O que é perdão? Lá no dicionário a gente encontra a seguinte definição: perdão é a ação de livrar-se de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida. Indulto é a ação através da qual uma pessoa está dispensada do cumprimento de um dever ou de uma obrigação. Então, o dicionário conta pra gente que perdoar é, de alguma maneira, liberar a pessoa de alguma dívida, né? Bom, eu vou agora convidar vocês para a gente mergulhar um pouquinho nos estudos que a psicologia tem feito já há um tempo sobre esse tema. Esse tema é um tema que tem sido muito estudado dentro da psicologia, porque tem se percebido que muitas doenças físicas e psíquicas podem estar relacionadas com mágoas, tristezas decorrentes de uma ofensa recebida, ou seja, a origem de muitos adoecimentos pode estar também ligada à falta do perdão, ao não perdão. Então a psicologia tem estudado com mais profundidade como que acontece, o que é esse perdão do ponto de vista psicológico. Agora então nós vamos trabalhar um pouquinho no nosso estudo essa questão. Os estudos da psicologia mostram que o perdão é uma escolha. Como assim? Bom, em primeiro lugar, dentro da psicologia, para haver perdão, tem que ter ocorrido uma falta, uma injustiça, tem que ter ocorrido algo, né? Alguém fez algo que não foi bom, que me violentou, que me machucou, que me magoou. Então, para ter perdão, primeiro ponto, tem que haver uma ofensa de alguma maneira, tem que haver algo feito contra mim.
né, se eu for a pessoa em voga. Primeiro ponto, então, que a psicologia diz: para haver perdão, tem que haver ofensa. Se não tem ofensa, não precisa ter perdão, né? E o que é o perdão da psicologia? É uma atitude moral, ou seja, é uma escolha na qual a pessoa concebe a si mesmo o direito de abrir mão, de abdicar do ressentimento, da mágoa, daquela dor que alguém fez contra a própria pessoa. Olha que interessante. Então, perdoar. Para eu perdoar, tem que ter havido uma ofensa. E eu perdoo quando eu escolho abrir mão, abdicar do meu direito de me sentir ofendido, do meu direito ao ressentimento. Isso é o que a psicologia diz. Não é interessante? Porque muitas pessoas pensam que o perdão é com o outro, né? Muitas pessoas pensam que eu perdoo que quando eu libero o outro, né? Eu já ouvi muitas vezes a pessoa dizendo assim: não, o outro me feriu muito, fez algo que eu não gostei, então eu não perdoo mesmo, né? Quando não, assim, eu me magoou tanto que eu quero é vingar, né? Do tamanho não perdão. Só que o não perdão ou o perdão não necessariamente tem a ver com o outro. Porque perdão é uma escolha que eu faço por mim. O perdão não é necessariamente bom, ou o maior beneficiado com o perdão não é quem é perdoado, é quem perdoa. Porque quando eu perdoo, eu me libero de carregar aquele fardo. Porque não perdoar significa carregar dentro de mim um fardo. A mágoa pesa. A mágoa, o ressentimento, a dor de se sentir ofendido pesa, machuca a gente. Então, quando eu perdoo, eu não liberto o outro com a minha atitude. Eu me liberto da ofensa que o outro fez a mim. Olha que interessante. Então, a psicologia diz que perdoar é abdicar do meu direito, ou do direito de quem se sentiu ofendido, é abdicar do direito de se sentir ressentido, ofendido. É quando eu abro mão de um direito. Por que de um direito? Será que a psicologia diz? Porque alguém fez algo contra mim. Alguém fez algo que me magoou. Né? Então, alguém fez algo de ruim, de mal contra mim. Mas eu escolho abrir mão do direito de me sentir ressentido por aquele mal que alguém praticou contra mim. Isso é perdão. Então, o primeiro passo do perdão é esse, é escolher. Para escolher, eu tenho que ter consciência do que me feriu, do que machucou. Né? E eu tenho direito. Então, alguém faz algo contra mim, é muito importante que eu reconheça que aquilo que foi feito não foi legal. Eu não gostei, me feriu, me magoou. Então, eu preciso primeiro tomar consciência da minha dor em função do que foi feito contra mim. Tomando essa consciência, vem o segundo passo, que é eu conseguir dizer: eu tenho o direito de estar magoado, eu tenho o direito de estar ressentido, mas eu abro mão desse direito. Eu desisto de manter-me na mágoa e no ressentimento. Então, para a psicologia, isso é perdoar. Esse seria o primeiro passo do perdão para a psicologia. Só que aí vem um segundo passo. A
além de escolher abrir mão do meu direito de ficar ressentido, magoado, do meu direito de não perdoar, existe um segundo passo que é conseguir passar a nutrir sentimentos imerecidos, né? A psicologia diz, por que imerecidos? Porque o outro fez algo que não foi bom. Mas eu mesmo assim vou nutrir pelo outro sentimentos imerecidos de misericórdia, compaixão e amor. Olha só, isso é o que a psicologia diz. Ou seja, primeiro eu reconheço que eu fui machucada, depois eu abro mão do meu direito de ficar no ressentimento, depois eu dou mais um passo. Eu vou me trabalhar para eu conseguir nutrir por quem me feriu e por quem me magoou sentimentos de compaixão, misericórdia e trabalhar para avançar mais um pouco para o sentimento de amor. E o interessante é que nada disso necessariamente tem a ver com o outro. Todo esse movimento, né, é um trabalho interno de cura de nós mesmos. A psicologia também diz que perdão tem a ver com uma escolha, portanto, com uma disposição interna. Eu preciso escolher esse trabalho de perdoar. Por quê? Porque exige consciência, porque exige esforço, porque exige investimento. Perdão não é algo que eu estalo os dedos e falo perdoei. Não é assim que funciona. Eu perdoo, e tem gente que acha que perdoar tem a ver com esquecer. Não é assim que funciona. A gente não tem nenhum dispositivo em nós que a gente pode apertar para dizer assim, quando eu aperto aqui eu esqueço aquilo que me machucou. Não é assim que funciona. A gente fica com aquela experiência gravada, porque é uma experiência vivida, tá? Mas quando eu escolho o perdão, gradualmente eu vou me exercitando para abrir mão. É um processo, é um exercício no tempo. Qual o tempo? Varia de pessoa para pessoa, varia de experiência para experiência, mas não é um processo instantâneo e automático, é uma construção. Por isso é que precisa de escolha, precisa de consciência e precisa de investimento, ou seja, voluntariamente eu preciso escolher ofertar ao outro o meu perdão. Olha que bacana isso, né? O perdão é uma atitude moral que engloba alterar ou transformar ou trabalhar em mim as minhas emoções, pensamentos e as minhas atitudes em relação a quem me feriu. O perdão é processual, é um passo a passo. É gradual. Perdão é um trabalho para a vida, né? Porque às vezes as pessoas falam, tá, eu já entendi. Então eu abro mão do meu direito ao ressentimento e eu quero perdoar. Então tá bom, perdoei. Não é assim. É um trabalho de ir alterando dentro de mim, ou seja, eu vou precisar. Quando eu abro mão do meu direito ao ressentimento, eu me oportunizo ressignificar as experiências que me feriram. Ou seja, dar um outro sentido, colocar num outro lugar, a ponto de ofertar para quem me feriu sentimentos de compaixão, misericórdia e amor. Ou seja, eu olho para o outro e digo, que pena que essa pessoa escolheu fazer isso comigo, né? Ou seja, eu olho para o outro na sua humanidade. O perdão
O perdão tem a ver com reconhecer a nossa imperfeição humana, da nossa condição humana. Porque todos nós estamos sujeitos a erros com relação aos outros. Que tipos de erros? Eu estou sujeito, mesmo sem querer, a tomar algum tipo de atitude, de comportamento que eu vou ferir alguém, mesmo sem querer. Da mesma forma que eu corro esse risco, porque isso faz parte da condição humana, da minha condição humana, isso acontece também com quem me feriu. Então, quando eu reconheço a minha humanidade e as limitações inerentes à minha condição limitada humana, eu vou ter também condição de olhar para quem me feriu, olhar para essa pessoa e poder compreendê-lo como um ser humano, limitado, cheio de falhas, de equívocos. Então, esse também é um exercício que favorece essa construção, esse caminho de ir perdoando. Eu perdoo, então, quando eu vou limpando o meu coração, limpando a minha alma das mágoas. Por isso, eu abro mão de manter-me no ressentimento, no meu direito ao ressentimento. Bom, a psicologia diz também que, olha, o perdão tem a ver com uma postura afetiva, cognitiva e comportamental. O que significa isso? A postura afetiva significa que quando eu perdoo, eu vou exercitar, trocar, fazendo um ajuste dentro de mim, a ponto de onde tem ressentimento e mágoa, eu vou me trabalhando para que possa brotar compreensão, compaixão e misericórdia. Por isso, esse aspecto afetivo do perdão. Mas também exige uma postura cognitiva, que tem a ver com essa consciência e com essa decisão que eu falei, Mas isso também tem a ver, essa postura cognitiva em relação ao perdão, tem a ver com escolher trocar a condenação que eu tendo a fazer ao outro quando eu não o perdoo, pelo respeito. Especialmente o respeito à sua condição de ser humano falível. E o terceiro aspecto, que envolve o perdão, que é a postura cognitiva, tem a ver com também trocar a indiferença ou a vingança pela reaproximação e a boa vontade. Ou seja, o perdão é esse exercício de ir me limpando das mágoas referentes às coisas ruins que eu senti que outros fizeram contra mim. Mas ainda na psicologia, a gente precisa pensar que o perdão não é somente um exercício que eu faço em relação ao que o outro fez a mim, mas também existe um aspecto do perdão que é o do auto-perdão. Ou seja, às vezes eu tomo atitudes que depois de que eu fiz determinada coisa, eu não gosto daquilo, eu me envergonho daquilo, eu não acho que foi legal aquilo foi contrário aos meus princípios, enfim. E aí é muito comum a gente ficar ressentido com a gente mesmo. E a gente entrar num circuito da culpa, que é uma versão aí da falta de perdão. E aí, quando a gente pensa em relação aos nossos próprios erros, os princípios que a psicologia traça para o perdão ao outro são os mesmos para o nosso exercício de aprendermos a perdoar
a nós mesmos. Ou seja, todos aqueles passos para perdoar o outro, eu posso e preciso aprender a exercitar para perdoar a mim mesma. Pelas minhas falhas, por eu ter agido de um jeito que eu mesma não gosto, não aprovo, etc. e tal. Então, sempre que a gente pensar em perdão, a gente precisa pensar no perdão ligado a uma ofensa recebida por outro, e a gente também precisa pensar em equívocos cometidos por mim contra mim mesma, ou algo que eu fiz ao outro que eu condeno. Ou seja, eu preciso pensar no perdão ao outro, no perdão a mim mesma. Por que eu comecei falando da psicologia? Porque a psicologia vem há alguns anos estudando o perdão e trazendo ferramentas para que a gente possa ajudar a nós mesmos, os pacientes, enfim, as pessoas, entendendo que o perdão é um caminho de cura. Mas, há mais de 2000 anos, como eu disse anteriormente, Jesus já veio à Terra nos ensinar que o perdão era o caminho de cura. A gente vê que nos evangelhos, tem várias passagens em que Jesus vem dizendo da importância do perdão. É caminho de cura porque o perdão nos liberta dos fardos, da mágoa, do ressentimento, das dores. Porque quando eu carrego em mim esses sentimentos, eu vou baixar meu padrão vibratório. E as mágoas, os ressentimentos, eles funcionam como tóxicos para a nossa alma. Jesus veio nos ensinar, tem várias e várias passagens de Jesus. Uma das mais conhecidas é a cena da mulher adúltera, Quando em praça pública vários homens se juntam, era comum naquela época, que as mulheres adúlteras fossem apedrejadas em praça pública. E Jesus chega, e flagra essa cena de uma mulher que tinha cometido adultério e que estava prestes a ser apedrejada publicamente por aqueles todos ali, naquela cena difícil na praça pública. E todos sabem o que Jesus disse. Atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecados. Olha que frase linda de Cristo. Atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecados. Nessa hora, os homens foram se retirando, um a um, porque nenhum ali tinha condição de atirar a primeira pedra, porque, como eu disse, uma das formas de exercitar o perdão é se colocando no lugar do outro. É reconhecendo a própria imperfeição humana ou a própria imperfeição como um espírito imortal, criado por Deus, simples e ignorantes, com projeto de autoaperfeiçoamento. Mas quando então Jesus diz, atire a primeira pedra, aquele que tiver sem pecado, os homens saem, e aí Cristo olha para aquela mulher e diz, vá e não peques mais. Olha que lindo. Ou seja, ele disse a ela, ok, errar faz parte do processo de crescimento. Reconhecer o erro é importante para que a gente possa transmutá-lo, transformá-lo. Errar, só não erra quem não tenta. E muitas vezes a gente tem essa dureza com os outros porque a gente esquece que a nossa condição humana nos coloca o erro como uma condição de aprendizagem. Então, quando Jesus diz, vai e não peques mais, ele está dizendo, ok, eu entendo a tua falha, mas repense e não repita o movimento. Então, esse é o convite do Cristo. O Cristo não nos pede a perfeição.
O Cristo nos pede o esforço de sermos melhores a cada dia. O Cristo nos pede a consciência das nossas limitações e também a consciência do nosso potencial de autossuperação, porque foi Cristo que diz: brilhai a vossa luz. Foi Cristo que diz: sois deuses. Ou seja, todos nós nascemos com uma condição de sermos melhores a cada dia. Então, nessa cena da mulher adúltera, Jesus nos ensina essa lição. Tem uma outra lição importante de Jesus, uma fala de Jesus muito forte, que ele diz: perdoai 70 vezes 7 vezes. E aí, se a gente multiplicar 70 vezes 7, a gente vai falar: então é esse tanto que eu tenho que perdoar? Não, porque quando a gente conseguir perdoar esse tanto dessa multiplicação, a gente já vai ter treino. Então, Cristo vem nos ensinando aí que perdão é exercício. Por isso, perdoar 70 vezes 7 vezes. Tem mais uma cena, eu recortei algumas que me marcam de Jesus para trazer para o nosso estudo. Uma outra cena muito importante em que Jesus nos ensina o perdão, foi quando, na crucificação, ele foi crucificado e ele diz a célebre frase: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Nessa hora, Cristo nos dá a lição do perdão associado da compaixão, da compreensão que o outro agiu mal por uma limitação que é dele. Então, quando Cristo faz isso, Cristo nos ensina que somos responsáveis por nós. Nós podemos nos ajudar cooperando uns com os outros, mas a nossa vida é de total responsabilidade nossa. Se estamos em sofrimento, por qualquer motivo, temos em nós a condição de superarmos esse sofrimento. E por trás dos sofrimentos que temos, é muito comum que exista uma necessidade de perdão. Falando nisso, eu trouxe uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, do Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Tem uma mensagem lindíssima que se chama Perdão, Remédio Santo. Nessa mensagem, Emmanuel nos diz que perdão é um remédio santo, porque ele diz o seguinte: perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam, perdoa agora, hoje, amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor que dissolve toda sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Olha que lindo esse texto do Emmanuel, O amor que dissolve toda sombra, porque o mandamento maior de Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E o perdão é um exercício de amor. E o amor é algo que faz bem para quem ama.
É bom para quem é amado, mas o grande projeto nosso é aprendermos a exercitar e a estimular em nós a nossa melhor versão. Porque a gente nasceu para dar certo, a gente nasceu para estar bem. Né? Se a gente está em sofrimento, nós sabemos pelo Espiritismo que os nossos sofrimentos têm a ver com causas anteriores, ou seja, pode ter a ver com atitudes que praticamos em outras vidas, mas muitas vezes os nossos sofrimentos têm causas atuais. Então, independente de se antes ou agora, o que Cristo nos ensina é que Deus Pai nos dá a chance de renovar o nosso passo toda hora, todo minuto. E a gente tem certeza que para renovar a nossa caminhada, necessariamente nós temos que passar pelo exercício do perdão. Então, e eu digo isso porque é algo que eu tenho exercitado também em mim, porque eu também preciso aprender, estou nessa trajetória, né? Eu também sou alguém que estou trabalhando essa aprendizagem. Então o convite aqui é para que cada um de nós vasculhe dentro de nós mesmos para entender se eu estou guardando dentro de mim mágoas, cenas mal resolvidas, né? Ficar alimentando isso só vai nos adoecer. Então Jesus vem fazendo esse convite. Para finalizar o nosso estudo, eu vou contar uma historinha muito interessante que aconteceu com Chico Xavier lá em Uberaba. Conta-se que o Chico Xavier gostava muito dos animais. A gente sabe que ele tinha muitos cães, muitos gatos. Ele era um homem sempre rodeado de gente e de muitos animaizinhos domésticos ali. E ele tinha um cãozinho que era aleijado. Lhe faltava, ou tinha um problema numa perna, ou lhe faltava uma perna. Tá? Então esse cãozinho era um cãozinho que dava mais trabalho do que os outros animais ao Chico. Por quê? Porque o Chico precisava ficar carregando esse cãozinho no colo, né? Por causa da deficiência que esse cãozinho tinha. E aí uma vizinha do Chico, olhando aquilo, repetidas vezes o Chico carregando aquele animalzinho, ficou com pena do Chico e diz, nossa, mas não é justo, eu acho que eu vou resolver esse problema. E aí ela tomou a decisão de envenenar o cãozinho que Chico tanto amava. Ela foi lá e deu um jeito. E aí encontraram o cãozinho morto. Chico ficou muito triste, porque ele gostava muito, muito daquele cãozinho. E ao descobrir que o cãozinho tinha sido envenenado, que morreu intoxicado, ele ficou muito magoado. Ele ficou acabrunhado, de asinha caída, né? Aquilo mexeu muito com ele. E aí ele lá muito triste, muito chateado, o que aconteceu com ele? E conta-se que em função daquela mágoa, né, que ele estava sentindo, como se em volta dele se criasse uma nuvem escura, porque a mágoa faz isso com a gente, ela quase que nos encapsula, né, numa escura nuvem de pesadas vibrações. Em função dessa mágoa, estava ficando difícil para o Chico fazer o trabalho que ele fazia, inclusive de intercâmbio com os benfeitores amigos para nos trazer as obras que ele trouxe. Aí, uma vizinha conta para ele, uma outra pessoa conta, Chico, eu sei o que te aconteceu. Foi lá e contou. E disse, olha, quem matou seu cãozinho envenenado foi a vizinha. Aí o Chico foi lá. E essa mensagem está nesse livro, O Jardim da Minha Vida, tá? É uma mensagem contada pelo De Luca no capítulo 8. E aí eu vou terminar aqui no livro. Sentindo a necessidade de sair daquele estado negativo em função da mágoa, Chico recebeu a sugestão espiritual para fazer as pazes com sua vizinha, presenteando-a com algo que ela estivesse necessitando muito. Sondando os amigos,
Chico soube que a vizinha precisava urgentemente de uma máquina de costura nova, pois a única que possuía havia estragado com o tempo, impossibilitando-a de trabalhar para o seu próprio sustento. O médium Chico Xavier comprou a prazo uma máquina nova, levou-a até a casa da costureira e ofertou-a como um presente de um amigo que lhe desejava muito bem. A pobre mulher, comovida e banhada em lágrimas, abraçou-o afetuosamente, pedindo perdão por ter eliminado o seu cãozinho. O médium retribuiu o abraço, dizendo-lhe que estava perdoada, e de imediato visualizou através de seus olhos espirituais uma cortina de fumaça densa e escura que saía dos seus corpos e se elevava, ao mesmo tempo em que uma nuvem de estrelas cintilantes envolviam os dois como se estivessem banhados por intensa luz. Aos olhos comuns, a atitude conciliatória do Chico pode parecer incompreensível, uma vez que ele foi a pessoa ofendida. Ainda mais, comprar um presente para quem o prejudicou. O fato, porém, é que Chico padecia das dores da mágoa e da revolta naquela cena, e isso estava lhe prejudicando a vida, minando suas forças psíquicas, e logo mais minaria também as suas forças físicas através de alguma enfermidade. Com aquele gesto de reconciliação, Chico praticou a lei do perdão e tirou do seu coração o peso que viver ofendido nos põe nas costas. A costureira talvez tenha ainda ficado com peso na consciência, mas o Chico estava com leveza no coração. E isso não tem preço. Vingança alguma é capaz de nos dar paz de espírito. Somente a força do bem pode limpar o nosso jardim do mal que passou por ele. Acho linda essa história. Então nós vamos terminar o estudo de hoje com esse exemplo do Chico Xavier. Que possamos investigar em nós o que é que a gente está precisando faxinar na nossa alma, para que um dia, quem sabe, nós possamos dizer o que Gandhi disse uma vez. Alguém perguntou para ele como que ele fazia para perdoar, e dizem que Gandhi disse: eu não tenho que perdoar porque eu não me sinto ofendido. E a gente começou o estudo dizendo que a psicologia fala que é preciso que haja uma ofensa para ter o perdão, né? Então, se eu nem me sinto tão ofendido pelo que o outro faz, olha o auge de adiantamento desse espírito. Então, nós vamos encerrar o estudo da noite de hoje com um convite para que possamos nos presentear fazendo a escolha de perdoar, de trabalhar, de implementar na nossa vida o projeto de perdoar a quem nos feriu e de perdoar a nós mesmos pelo que fizemos de condenável por nós mesmos na nossa existência. Fica aqui o convite para exercitarmos o perdão e o auto-perdão, que são estradas importantes para a conquista do amor em nós, entre nós, com a vida. Muito obrigada, meus amigos, pela atenção de vocês. Muito obrigada por participarem conosco do estudo da noite. Muito obrigada ao pessoal da casa pelo convite. Eu vou convidar a todos que possamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, para agradecermos pelo estudo da noite e pedirmos que possamos conseguir lucidez, força e coragem para aprendermos a exercitar esse projeto do perdão nas nossas vidas. Que Jesus nos abençoe,
Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações e nos nossos lares. Que assim seja. Um abraço a todos, meus amigos. Uma excelente noite envolvida pelo projeto do perdão. Grande abraço!